Opa, e aí pessoal? Bom, hoje eu quero trazer uma ferramenta muito útil, muito importante para quem está atuando aí com pentest iOS, que é uma ferramenta que, como o próprio nome sugere aqui, eu estou no projeto do GitHub, é uma ferramenta pública, é um script que basicamente ele pega a aplicação que você tem instalada e faz um backup dela decriptando, gerando no final um IPA, ou seja, um executável para que você possa instalar em outros dispositivos iOS no caso, e mais do que isso, você consiga fazer uma engenharia reversa desse IPA e consiga ali analisar, buscar por coisas estranhas, buscar por hardcode keys, algumas coisas nesse sentido ali, nessa aplicação, iniciando seu processo de engenharia reversa em aplicações iOS. Bom, a ferramenta é simples, mas tem alguns pontos. Primeiro que você precisa de um dispositivo com jailbreak. Tá aqui o meu. Eu estou espelhando a tela dele, ó. Tá aqui o meu dispositivo. Eu estou espelhando a tela dele com o QuickTime. eh, Porém, você precisa, né, como eu disse, você precisa ter um dispositivo aí que esteja com jailbreak, esteja rootado e que você tenha aí o SSH aqui no Cydia, por exemplo, né? Você tem aí o serviço de SSH, ou o OpenSSH aí. Você tem o serviço de OpenSSH configurado. Isso por quê? Porque a ferramenta ela precisa de uma conexão para acessar o diretório ali do dispositivo onde está a aplicação que você quer trabalhar e que ele consiga fazer um dump de fato e gerar a aplicação para você. Então é bem simples, basta fazer o download aqui, zip, ou fazer aí um, um git clone. Eu já fiz o download aqui do meu, ó. Então dentro da minha aplicação ele tem aqui o dump.py, que é o script que de fato faz isso, e tem o requirements. Esses requisitos aqui, basicamente você instala via pip, conforme está descrito lá, pip install "-r", e passa aqui quais são os requisitos que ele, né, precisa para instalar. Obviamente o meu vai dar todos como satisfeitos, porque eu já havia instalado. E aí agora basicamente é usar o proxy, eu vou usar o iProxy para redirecionar todo o tráfego aqui na porta 22 2222 para a porta 22 e vou dar um e-comercial aqui para ele liberar para a gente conexão. Ó, observe que ele falou que esse endereço já está em uso, não tem problema. Esse proxy já estava ativo aqui porque, obviamente, eu já estava fazendo testes também. Mas o fato é que o redirecionamento já está sendo feito. Dito isso, eu vou rodar o comando aqui Python 3. Tem alguns parâmetros aqui dentro para usar. Eu já vou adiantar um pouco aqui, você pode usar já direto dump. Aí eu tenho a opção aqui menos ou traço H maiúsculo, que é de host. Vou passar o meu IP, sempre o IP local, porque ele também está conectado aqui via USB. Então vou passar o meu endereço aqui local. Vou passar um traço P minúsculo, que é de porta. A gente está trabalhando com porta 22. E aí agora eu passo para ele aqui, por exemplo, o usuário e senha desse SSH. Quando você configura um SSH no iOS, né? Por exemplo, você precisa. Ele vem com usuário e senha default. Eu voltei para o usuário e senha default para esse vídeo. E o outro parâmetro que você precisa passar é o nome da aplicação que você quer resgatar, que você quer gerar um backup, um dump. Antes disso, eu vou usar o Frida aqui. Eu vou limpar a minha tela aqui. Eu vou usar o Frida para que ele mostre para mim o nome das aplicações que eu tenho aqui. Então, olha só, eu tenho aqui o Process ID, o nome da aplicação e o Identifier, que na verdade é o package name dessa aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui ó, o Instagram, vou pegar o Instagram como exemplo, vou copiar exatamente o nome que está aqui e agora sim, de fato, eu vou rodar o comando aqui para ele fazer um backup para a gente. Então, eu vou usar aqui o dump.py, menos H maiúsculo, traço H maiúsculo, 192.168, o meu IP local, a minha porta local e agora os parâmetros que eu falei. O "-u", que é o root, o "-p" maiúsculo, que é de password, e vou passar aqui a minha senha. Ele está com a senha padrão, que é Alpine ou Alpine, enfim, a forma que você preferir pronunciar aí. E vou dizer para ele agora qual que é a aplicação que eu quero que ele faça o backup. Antes disso, eu preciso executar a aplicação. Ó. Eu vou abrir aqui o Instagram. Não precisa ter uma conta, nem estar logado e nem nada. Então, imagina que você recebeu uma aplicação aí para fazer um pen test e ao invés de você receber a aplicação, o IPA te direcionaram para a loja, né, para a Apple Store. E aí você precisa lá baixar a aplicação e por lá fazer os testes. Então, muito útil a ferramenta quando você quer fazer uma cópia do instalador
dessa aplicação. Então, sem mais delongas, ó, vou dar um Enter aqui. Ele vai iniciar o processo aqui de dump, de cópia. O Instagram é um aplicativo um pouquinho grande, né? Então, conforme ele for copiando aqui, ele vai, ele vai seguindo para a gente os processos aí. Então, olha só, ele vai lendo, né, todas as... ele lê o diretório, né, principalmente, olha só, ele iniciou um dump, ó, ele traz para mim exatamente o diretório onde o aplicativo do Instagram está instalado nesse iOS. Isso é muito importante. E aí agora ele está fazendo a checagem aqui de outros itens importantes. E daqui a pouco ele vai começar a gerar um ponto IPA, um ponto IPA, muita gente chama de ponto IPA, que nada mais é do que um instalador offline aí desse do Instagram, né, do aplicativo do Instagram. Então tem bastante coisinhas aqui para ele dumpear. Vamos ver o que ele vai sair de final, né? Lembrando que quanto maior a aplicação, na verdade a gente tem uma noção, na verdade. Mas quanto maior a aplicação, obviamente, mais tempo se leva aqui para gerar uma aplicação. E olha só que interessante, ó, ele gerou para a gente aqui um Instagram, perdão, ponto IPA ou ponto IPA. Ele já vai devolver para a gente aqui o terminal. E basicamente isso, uma ferramenta bem útil, bem simples, é, uso bastante aí no dia a dia para fazer dump das aplicações direto da loja. Vou dar um ls aqui e agora a gente tem aqui o nosso Instagram.ipa que a gente pode iniciar um processo de engenharia reversa. Beleza? Valeu, falou galera!